Olá! Bom, atendendo pedidos, a gente vai fazer aqui uma receita de pão de ló, tá? A gente colocou aí nas mídias sociais umas dicas bem legais de como cortar, né, o rendimento da massa de pão de ló, enfim. Aí a solicitação foi, Renata, passa a receita, né? Então eu achei melhor, em vez de colocar a receita digitada, fazer para vocês verem aqui o passo a passo, não? Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu preciso falar um pouquinho sobre os ingredientes que estão aqui, tá? Eu tô aqui com 6 ovos, tá? Já separei as claras das gemas, tá? O importante saber é que esses ovos que eu tô usando aqui, eles estão em temperatura ambiente, estou usando ovos jumbo, tá? Se você optar por extra, né, o extra grande, coloca um a mais. Tá bom? É importante a gente também observar a qualidade dos ovos, né? Quando ele tá com aquela, tipo uma manchinha branquinha, quer dizer que ele está um ovo saudável, um ovo fresco. Se ele perdeu aquela manchinha branquinha que fica na hora que você quebra, então quer dizer que o ovo já não está tão fresco assim. Então é importante estar observando isso também, tá? Então, ovos em temperatura ambiente já está aqui. Eu tô já com a minha açúcar peneirada e o meu trigo peneirado, tá? De açúcar eu coloquei aqui 380 gramas e de farinha de trigo eu tô colocando 400 gramas. Já está peneirado, tá? Renata, eu posso fazer com açúcar cristal? Essa minha massa eu só faço com refinado, tá? Então, quem quiser fazer o teste, tá bom? Mas eu só faço com refinado. Eu preciso, eu gosto do resultado que traz essa massa com refinado. Bom, a farinha de trigo tem que ser uma farinha de trigo de boa qualidade, tá, gente? Tem marcas ótimas aí, mas fica atenta se é o tipo 1. E na hora que comprar, abrir essa embalagem, deixar sempre armazenado em um pote bem fechadinho para que ela não pegue umidade, tá bom? Estou aqui com um fermento, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Estou com uma essência aqui de laranja e 200 ml de água, tá? A minha água está em temperatura ambiente, tá? Mas se eu quiser usar, por exemplo, outro líquido, Renato, eu quero fazer um pandeló de laranja. Então eu vou substituir o 200 ml de leite, perdão, de água por 200 ml de suco de fruta concentrado. Eu evito a fruta espremida, tá? Porque a gente vai perder um pouco de durabilidade, mas se quiser colocar, sem problema. Suco de maracujá. Posso colocar leite? Pode, tá? A diferença do leite que é deixar a massa um pouco mais branquinha e um pouco mais macia, tá? Mas eu gosto de usar água porque eu gosto da durabilidade, tá? Então a minha opção para esse pandeló é água. Então tem 200 ml em temperatura ambiente. Então eu vou bater aqui as claras em neve e vou bater também as gemas, tá? Como eu tenho 2 batedeiras, então eu vou fazer os 2 processos junto. Mas em casa, bate as claras e reserve. Bate as claras, deixa no potinho, no bolzinho, ou bate ela por último, tá bom? Então aqui eu tô colocando as claras. E já vou colocar para bater aqui, tá? Deixa eu virar desse lado, fica mais fácil. Opa! Cuidado aí, ó. Então ali estão as claras. Aqui nesse outro bol eu vou colocar as minhas 6 gemas. Não está peneirada, tá? Não precisa peneirar. E já vou colocar com meus 200 ml de água. Vai bater até dobrar de volume, vai chegar até a bordinha aqui da batedeira. Eu vou tirar para vocês verem. As 2 batedeiras estão na velocidade máxima, tá? Então pode colocar no último e colocar para bater. Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre fermento. Aqui eu estou com mais ou menos 15 gramas de fermento. Eu gosto de usar Dr. Oetker, tá? Por quê? Porque se eu precisar bater o bolo e não couber, de repente, 2 assadeiras de uma vez no meu forno, eu consigo deixar aqui em cima da bancada enquanto asso outro. Então o fermento não começa a agir, ele só vai agir na hora que entrar em contato com a temperatura alta do forno. Então caso contrário fica aqui na bancada. Mas isso, gente, é para esperar o outro assar. Eu não posso fazer um bolo de manhã e esperar para assar à noite, tá? Então é coisa aí de 40 a 45 minutos no máximo, combinado?
Então aqui meu fermento já está a quantidade certinha, tá? O açúcar também já está certinho. E aqui está o trigo, eu vou colocar o fermento aqui junto com os trigos, tá? Bom, enquanto aqui vai crescer na minha espuma, mais um pouquinho eu já mostro para vocês, eu vou preparar a assadeira, tá? Eu tô aqui com uma assadeira 18 de diâmetro e tô também com aro, tá? Renata, como é que faz para assar com aro? Você pode colocar o papel manteiga no fundo ou papel filme, tá? Eu tinha separado o filme, guardei na geladeira de novo. Pega, por favor, na geladeira o filme. Ó, é esse volume aqui, tá vendo? Obrigada. Com o meu plástico filme fica guardado no freezer, tá? Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Então aqui, ó, é esse volume. Dobrou, eu vou colocar o açúcar de uma vez só. Não precisa parar a batedeira para adicionar o açúcar, tá? Eu só parei para poder mostrar aqui pra vocês como ele dobrou de volume. A minha clara já está em neve, já vou reservar, já está pronta para mim adicionar no meu pão de ló. Bom, como eu estou aqui com aro, então eu poderia colocar um papel manteiga, mas eu vou colocar um plástico filme. Dê preferência para esses que são mais amarelados, tá? Quando ele fica no freezer, ele solta com mais facilidade. Ó, tá? Então essa é a vantagem de deixar ele no freezer. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá, por favor. Então tá vendo? Eu encapei o meu aro, ó, tá bem encapadinho. Eu vou colocar só numa assadeira, né, de um outro tamanho, para poder levar no forno, tá? Não precisa untar em nada, tá? Bom, quando eu coloco o açúcar, esse creme fica um creme mais bonito, mais homogêneo, que eu vou mostrar para vocês. Olha, fica esse creme bem clarinho, tá? Aqui agora eu vou saborizar. Eu só coloco a minha essência depois do açúcar. Se eu coloco a essência antes, né, o aroma antes, eu percebo que ele perde um pouco de volume. E o Pain de Ló, ele é uma massa de método espumoso, então eu estou agregando o ar nele para ele poder evoluir, para ele poder crescer e render, tá? Então eu vou colocar uma colher de sopa, tá? De aroma, mas pode ser de baunilha, o aroma que vocês quiserem. Eu tô usando aqui de laranja, tá? Bom, Renata, e se eu quisesse fazer um Pain de Ló de massa de chocolate? Aqui eu tô com 400 gramas de trigo, tá? É o equivalente aqui a 3 xícaras da minha aqui, que eu tenho uma medida de referência, eu tô passando por peso, fica mais fácil para vocês entenderem. Pega esses 400 e divide por 3. Essa terceira parte, a gente pode brincar com ela. Eu posso substituir por chocolate em pó solúvel, 50%, ou cacau. Eu posso substituir por farinha de amendoim e ter um Pain de Ló, de repente, paçoquinha. Posso substituir por farinha de nozes e ter um Pain de Ló de nozes. Então, essa terceira parte desse Pain de Ló vai da sua criatividade. Colocar mais sabor, colocar textura, oleaginosas, que dá super certo, tá? Em casa, deixa bater esse açúcar, açúcar e a gema pelo menos uns 10 minutos, tá? Quanto mais eu bater essa mistura de gema,
água e açúcar, menos odor vou trazer para o meu bolo, tá? Então não tenha pressa nesse processo de gema, água e açúcar, pode deixar bater bastante, tá? Bom, aqui eu tô com o aro preparado e agora eu vou pegar a minha outra forma, que depois aqui eu vou montar, né? E vou colocar desmoldante, tá? Eu gosto muito de desmoldante, mas você pode colocar margarina, nunca esfarine, tá? Ou é margarina ou desmoldante. O pandeló tem um segredinho bem bacana, que a gente não pode untar a lateral. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, que eu vou remover todo o meu desmoldante da lateral. Por quê? Se eu untar a lateral, ele vai crescer e vai desprender, porque a lateral tá untada. No que ele desprende, na hora que ele começa a esfriar, ele retrai, ele murcha, tá? Aí ele fica menor e fica torto, né? Então não é legal. Então eu quero que ele cresça por igual, então a lateral não pode ser untada, tá? Então aqui já tá a minha forma preparada. Eu gosto muito de mexer com o fouet, misturar com o fouet. Só que escolham o fouet certo para poder misturar o nosso pandeló. Esse, vocês percebem que ele tem mais arame, né? Mais trâmite, vamos dizer assim, né? Tem o de fora e o de dentro. E esse só tem o de fora. Então esse vai agregar mais ar. Então eu não vou perder o volume da minha massa. Esse vai fazer que eu perca volume, tá? Então na hora de mexer o pandeló, tem que ficar atenta. Então não pode ter muito arame, tem que ser quanto mais espaçoso um espaço, quanto maior, né? Um espaço de um arame por outro, mais a certeza que eu vou continuar com a minha massa espumada, né? Com ar ali dentro agregado, tá? Bom, então aqui eu vou colocar o meu trigo, lembrando que já está peneirado, tá? É importante peneirar para tirar toda a umidade que possa ficar. Se fica úmido, fica uma farinha pesada, isso faz a gente perder volume aqui também, tá? Então aqui é carinho, tá? Então coloco um pouco, movimento de baixo para cima, movimento de baixo para cima, até eu encorpar todo o trigo. Baixo para cima, tá vendo? Mais um pouco. Baixo para cima. Evite misturar com a espátula, tá? Se você não tem um fouet, pode misturar com o próprio batedor da batedeira, tá? O globo, sua batedeira é aquela tradicional que tem os dois garfinhos, pega um garfinho daquele e mistura, tá bom? Porque eu não posso perder esse volume que eu ganhei, né? Porque pandeló, ela é uma massa de ar. Aqui a gente vai mexendo até eu perceber que toda a parte seca foi encorpada. E aqui a gente vai agregar, as nossas claras em neve, tá? Se você tiver dificuldade de misturar tudo aqui no bol da batedeira, pode transferir para um batedor maior, tá? Uma tigela maior. Eu tô fazendo esse movimento, ó, baixo para cima, tá? Agora o restante que ficou aqui. E aqui a gente vai tirar todo o excesso e transferir para as nossas formas. Então, eu tô com a minha forma já preparada, o meu forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Quem tem forno elétrico, somente a parte de baixo, não precisa ligar a parte de cima, tá bom? Então, vou colocar o meu pandeló aqui. Não passe da metade da assadeira, tá? E o restante vai aqui. Então aqui uma massa deu 2 assadeiras, as duas são do mesmo aro, só que essa aqui é de 10 centímetros, essa aqui é de 8, tá?
Então, como eu vou montar um bolo, então eu vou precisar do que tá aqui, vai dar certinho, já fico aqui já para um próximo poder montar, para completar. Quando o bolo é alto, as pessoas me perguntam, Renata, às vezes eu asso meu bolo e ele fica cru no meio, tá? O que eu posso fazer? Então eu tô aqui com papel alumínio, ó, com a parte brilhosa, eu encosto no bolo e coloco para assar, tá? Antes de 45 minutos, vamos lá, vai depender muito do forno, tá? Mas antes de 35 minutos esse bolo não vai ficar pronto. Então, começou a cheirar, já começa a ficar atento. Não pode furar, tá? Se eu vim aqui furar para ver se sair a faca sequinha, como eu mencionei, o pandelão é uma massa de ar. Se eu furei, saiu o ar, tá? Então agora é só levar para assar. Para desenformar amor no frio. Essa massa depois de frio você pode envolver com plástico filme, umas 2, 3 voltas, congelar aí de 45 até 2 meses, tá bom? Espero ter gostado. Se inscreva no meu canal, temos aí o canal do YouTube e dentro da medida do possível a gente vai colocar bastante conteúdo lá para vocês. Até breve!